Rock Hudson e Phyllis Gates. Rock Hudson não era apenas o galã de Hollywood, ele era a personificação da masculinidade do pós-guerra. Quando o público o via romance robusto, o tipo de homem com que toda mulher sonhava. Mas por trás do queixo quadrado e dos ombros largos estava um homem vivendo com medo. Em 1955, rumores sobre a sexualidade de Hudson ameaçavam destruir tudo. A revista Confidential estava se preparando para revelá-lo. O estúdio entrou em pânico. Seu agente, Henry Wilson, orquestrou uma solução desesperada. Hudson se casaria com a secretária de Wilson, Phyllis Gates. Para o mundo, era amor. Para aqueles dentro da indústria, era controle de danos. O casamento foi encenado com fria precisão. Comunicados de imprensa, sessões de fotos e locais de lua de mel cuidadosamente escolhidos. Hudson e Gates mal se conheciam. Gates mais tarde confessou que não fazia ideia de que estava sendo usada como escudo. Enquanto isso, Hudson sentia-se aprisionado em um roteiro sem fim. O casamento durou apenas 3 anos, terminando silenciosamente assim que a ameaça passou. Os destroços emocionais permaneceram. Phyllis escreveu em suas memórias: "Fui escalada para um papel para o qual não fiz teste." Hudson mais tarde admitiu que foi um dos capítulos mais sombrios de sua vida, forçado a viver uma mentira enquanto o mundo adorava uma ficção. Ele morreu em 1985, ainda assombrado pela vida que nunca pôde viver abertamente. Barbara Stanwyck e Robert Taylor. Barbara Stanwyck era dura, independente e extremamente reservada. Robert Taylor era o garoto de ouro da MGM, bonito, bem apessoado e vendável. O casamento deles em 1939 foi descrito como uma união da realeza de Hollywood. Mas nos bastidores era tudo negócio. O casamento não nasceu da paixão, mas da necessidade. Stanwyck enfrentou rumores persistentes sobre suas amizades românticas com mulheres. O estilo de vida de solteiro de Taylor e seus casos ocasionais com homens alarmaram a MGM. Os chefes do estúdio viram a solução claramente: juntá-los e silenciar as especulações. Eles concordaram com o arranjo, com a MGM, até escrevendo cláusulas nos contratos garantindo aparições conjuntas regulares e cenas domésticas encenadas. O casal mantinha vidas e casas separadas, mas para as câmeras desempenhavam bem o papel. Fotos de café da manhã eram encenadas em estúdios, entrevistas para revistas eram roteirizadas. Eles se divorciaram em 1951 após 12 anos bem-sucedidos de fingimento. Stanwyck nunca se casou novamente. Taylor, mais tarde, se casou com Ursula Thies, mas o casamento falso deles se tornou o padrão de ouro dos relacionamentos fabricados pelo estúdio. Como disse um executivo da MGM, eles não enganaram um ao outro, enganaram todos os outros. Judy Garland e Vincente Minnelli. Judy Garland, a queridinha da América, era frágil, brilhante, mas quebrada. A MGM a mantinha drogada, trabalhando e obediente. Vincente Minnelli era um diretor visionário com um comportamento tranquilo e relacionamentos privados com homens. Em 1945, o estúdio viu uma oportunidade. Casar os dois e você resolve múltiplos problemas. A instabilidade de Garland poderia ser mascarada pela ilusão de felicidade doméstica. A sexualidade de Minnelli poderia ser ocultada sob o disfarce de uma família tradicional. O casamento foi uma oportunidade para fotos, não uma celebração. Judy estava tão doente de abstinência que mal conseguia ficar de pé. Minnelli parecia mais um prisioneiro do que um noivo. Eles tiveram uma filha, Liza, que lhes trouxe um vislumbre de conexão genuína, mas o casamento, mantido por pílulas e aparências, não poderia durar. Judy afundou ainda mais na dependência. Minnelli procurou refúgio em outro lugar. O divórcio em 1951 encerrou um experimento de ilusão do estúdio. A deles foi uma performance trágica, não na tela, mas na vida. Como um membro da equipe sussurrou, não era amor, era relações públicas com um toque de pílulas. César Romero. César Romero era o epítome do charme latino em Hollywood. Elegante, sedutor e sempre solteiro em público. Mas enquanto seus contemporâneos eram forçados a casamentos de fachada, o estúdio optou por uma enganação mais surreal. Eles inventaram esposas. Romero nunca se casou, mas ao longo dos anos, os publicitários da Fox criaram histórias de múltiplos casamentos e divórcios discretos. Helena, Carmela e Luísa tornaram-se parte da narrativa, mulheres fictícias que ele supostamente amou e perdeu. Não houve casamentos reais, apenas imagens de imprensa manipuladas e falsas memórias compartilhadas em entrevistas sobre as quais Romero foi informado. Por trás do charme, Romero vivia uma vida dupla, memorizando detalhes de casamentos que nunca teve e mulheres que nunca conheceu. Ele namorava homens em particular e vivia cuidadosamente dentro dos limites estabelecidos pelo código moral de Hollywood. Certa vez, ele brincou com um amigo. Tive mais esposas imaginárias do que Errol Flynn teve de verdade. Era um humor trágico mascarando a verdade, que um homem tão cheio de vida teve que passar sua carreira fingindo ser outra pessoa completamente. Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Para o público, o deles era um trágico,
Amor duradouro. Katharine Hepburn e Spencer Tracy, envolvidos em um caso épico de 26 anos, do tipo que sobreviveu à devoção não correspondida e às barreiras religiosas. Mas por trás do mito estava uma das ilusões mais brilhantes do sistema de estúdios, criada não para revelar amor, mas para enterrar duas verdades complicadas. Hepburn era ferozmente independente e estava discretamente envolvida em relacionamentos de longo prazo com mulheres, mais notavelmente com a socialite Laura Harding. Tracy, por outro lado, lutava contra o alcoolismo e, segundo relatos, tinha relacionamentos com mulheres e homens, alguns dos quais eram geridos pela MGM com uma descrição perturbadora. No entanto, o estúdio não podia permitir que essas verdades pessoais se tornassem públicas. Então, a MGM transformou-as em uma narrativa. Após o primeiro filme juntos em 1942, Woman of the Year, os publicitários orquestraram um romance para a eternidade. Colunistas de fofocas recebiam um fluxo constante de detalhes íntimos mais sanitizados, encontros secretos, afeto eterno e o grande obstáculo, o catolicismo de Tracy, impedindo-o de se divorciar de sua esposa. Era a desculpa perfeita. Raramente apareciam juntos em público. Quando Tracy faleceu, em 1967, Hepburn não compareceu ao funeral, citando respeito pela esposa dele. A verdade? Ela tinha passado os últimos anos da vida dele em proximidade, não em parceria. Em uma carta privada, Hepburn admitiu: "O estúdio decidiu que Tracy e eu estamos perdidamente apaixonados. Seria engraçado se não fosse tão eficaz. Isso não era romance. Era manutenção de reputação pelos mestres da ficção." Janet Gaynor e Adrian. Janet Gaynor foi a primeira vencedora do Oscar de melhor atriz de Hollywood, delicada, saudável e adorada pelo público. Adrian, o lendário figurinista da MGM, era extravagante, visionário e discretamente gay. Quando se casaram em 1939, parecia ser uma união de beleza e arte. Na realidade, era um casamento de conveniência, cuidadosamente elaborado para proteger as carreiras de ambos. No final da década de 1930, ambos enfrentavam um escrutínio crescente. Gaynor tinha relacionamentos próximos com mulheres, especialmente com a atriz Mary Martin. Adrian, por sua vez, operava dentro da elite gay de Hollywood, mas qualquer confirmação pública poderia destruí-lo. Os chefes de estúdio temiam que os rumores sobre qualquer um deles se tornassem manchetes, então propuseram uma união que resolveu ambos os problemas. O casamento foi de bom gosto, elegante e amplamente divulgado. Funcionou. As fofocas esfriaram. Carreiras floresceram. Eles até tiveram um filho, reforçando ainda mais a ilusão. Mas, a portas fechadas, levavam vidas principalmente separadas, cada um perseguindo verdades privadas protegidas da intrusão pública. Permaneceram casados até a morte de Adrian, em 1959. Apesar do arranjo, o relacionamento deles não era desprovido de afeto. Amigos notaram uma amizade genuína, proteção mútua e compreensão compartilhada. Mas não era uma história de amor. Era a sobrevivência sob a tirania reluzente do sistema de estúdios. William Haynes e o casamento que ele recusou. William Haynes tinha tudo: carisma, timing cômico, sucessos de bilheteria e um amor autêntico em sua vida. Jimmy Shields, seu parceiro desde 1926. Mas a MGM queria algo diferente. Depois que Haynes foi preso em um escândalo homossexual, em 1933, o chefe do estúdio Louis B. Mayer deu um ultimato: entre em um casamento arranjado pelo estúdio ou seja colocado na lista negra. Haynes não hesitou. "Eu não vou fingir um casamento." "Me demita", ele disse. Mayer fez exatamente isso. O nome de Haynes foi retirado das marquises. Ele foi afastado de todas as produções. Sua carreira desapareceu da noite para o dia. Mas em vez de desmoronar, Haynes prosperou. Ele se voltou para o design de interiores com Jimmy, construindo um negócio que atraiu estrelas, magnatas e, ironicamente, até os mesmos chefes de estúdio que o haviam exilado. O casal permaneceu junto por 47 anos, indiferente às expectativas de Hollywood e vivendo uma das parcerias mais longas e amorosas da Era de Ouro. Joan Crawford, uma de suas amigas mais próximas, disse isso da melhor forma: "Billy foi o único de nós que teve a coragem de mandar o estúdio para o inferno, e ele viveu feliz para sempre." Raymond Burr e sua esposa imaginária. Raymond Burr, a estrela sombria de Perry Mason e Ironside, criou uma mitologia pessoal trágica para a imprensa. Sua esposa, Annette Sutherland, morreu em um acidente de avião. Seu filho, Michael, sucumbiu à leucemia. Os fãs lamentaram essas perdas junto com ele, mas nada disso era verdade. Annette nunca existiu, nem Michael. Toda a história de fundo de Burr era uma ficção projetada para proteger uma vida secreta que Hollywood não aceitaria. Burr era gay. Seu parceiro de longa data, Robert Benavides, era uma presença silenciosa em
em sua vida. Os chefes do estúdio temiam que a revelação da sexualidade de Burr destruísse seu apelo. Então aprovaram uma história de fundo mais palatável para o público. Tragédia, não verdade. Com o tempo, Burr internalizou a ficção tão profundamente que a recitava em entrevistas com convicção. Os repórteres nunca questionaram. Quando a verdade finalmente veio à tona anos após sua morte, os fãs ficaram chocados, mas não zangados. Em vez disso, eles lamentaram por um homem que teve que viver uma vida de perdas, que não eram reais apenas para esconder um amor que era. Tyrone Power e Annabella. Tyrone Power era o queridinho da 20th Century Fox, o galã aventureiro cujos olhos penetrantes e voz suave derretiam o público. Mas por trás de seu sorriso icônico, estava um homem lutando com uma verdade profundamente oculta. Rumores sobre a bissexualidade de Power circulavam nos círculos internos de Hollywood. Os chefes de estúdio, temendo um possível escândalo, decidiram contê-lo não com uma campanha de relações públicas, mas com um casamento. Em 1939, Power foi emparelhado com a atriz francesa Annabella. Ela era elegante, exótica e recentemente divorciada, perfeita para a ilusão. Daryl F. Zanuck, chefe da 20th Century Fox, pressionou muito pela união. Annabella estava hesitante. Power estava em conflito, mas contratos e carreiras estavam em jogo. O casamento seguiu em frente com o apoio do estúdio, sinos de casamento e intermináveis sessões de fotos. Raramente eram vistos sozinhos na vida real, mas sempre juntos nas revistas de fãs. Quando Power foi destacado durante a Segunda Guerra Mundial, o estúdio usou sua ausência para encobrir a falta de intimidade pública. Na verdade, o casamento havia se desintegrado silenciosamente a portas fechadas. Annabella mais tarde confessou que havia sido avisada para não esperar um relacionamento convencional. Ele tinha seu próprio jeito de viver, disse ela uma vez de forma enigmática. O divórcio deles em 1948 foi retratado como amigável, mas marcou o fim de uma farsa emocional que deixou ambos emocionalmente machucados. Para Power, a pressão nunca diminuiu. Ele se casou novamente, 2 vezes, mas os rumores nunca pararam. Ele morreu aos 44 anos de um ataque cardíaco. Um homem adorado por milhões, mas dividido em privado. Seu primeiro casamento é um lembrete assombroso de como Hollywood forçou até suas estrelas mais brilhantes a desempenharem papéis fora das telas que lhes custaram a paz. Janet Leigh e Tony Curtis. Eles eram o casal perfeito dos anos 50. Janet Leigh, a estrela de rosto doce de Psicose, e Tony Curtis, o charmoso e falante bad boy de quanto mais quente melhor. O casamento deles, em 1951, foi um frenesi da mídia. A MGM celebrou a união como a fusão de 2 dinamos de bilheteria. Mas, por trás do exterior dourado, o casamento era tão estratégico quanto romântico. Os insiders há muito sussurram que a união não nasceu da paixão, mas sim da pressão. Ambos tinham carreiras a proteger. Curtis enfrentava escrutínio devido a rumores sobre sua vida pessoal. E Leigh, sob contrato, precisava reforçar sua imagem como a esposa ideal da América. Os estúdios os juntaram, apostaram na química pública deles e exploraram suas aparições ao máximo para obter publicidade. Leigh mais tarde insinuou que não entendia completamente no que estava concordando. Éramos jovens e fomos levados por algo maior do que nós, ela disse em uma entrevista retrospectiva. A vida doméstica deles, amplamente fotografada, era cuidadosamente organizada por publicitários. Seus filhos se tornaram parte do espetáculo, mas Curtis, incapaz de viver dentro dos limites de um sonho fabricado, mergulhou em casos extraconjugais e abuso de substâncias. Leigh, tentando manter a ilusão, mergulhou no trabalho. Quando se divorciaram em 1962, ambos estavam emocionalmente exaustos e se desmoronando publicamente. Curtis admitiu mais tarde que o casamento tinha sido mais sobre câmeras do que conexão. Nunca estávamos sozinhos, não de verdade, nenhuma vez. A história deles é um conto de advertência de 2 pessoas presas por uma imagem perfeita demais para ser real e destruídas pela pressão de continuar fingindo. Dorothy Dandridge e Harold Nicholas. Dorothy Dandridge foi mais do que uma pioneira. Ela foi a primeira mulher afro-americana indicada ao Oscar de Melhor Atriz, um símbolo de progresso em uma indústria profundamente racista. Mas nem ela estava imune às manipulações do sistema de estúdios. Quando começaram a circular rumores sobre seus relacionamentos interraciais, a indústria entrou em pânico. A solução? Emparelhá-la com outro artista negro, Harold Nicholas, dos famosos Nicholas Brothers. O casamento em 1942 foi saudado como histórico, 2 estrelas negras desafiando as probabilidades juntas. Na realidade, era uma estratégia de contenção. Os executivos do estúdio acreditavam que emparelhar Dandridge com um marido negro silenciaria a controvérsia e preservaria sua comercialização. Dandridge concordou relutantemente. Ela admirava o talento de Nicholas,
Mas a conexão deles nunca foi romântica. Logo após o casamento, as rachaduras surgiram. Nicholas estava frequentemente ausente e Dandridge se sentia presa. Seus sonhos de amor foram substituídos por noites de isolamento e criando sozinha a filha com deficiência, enquanto Harold fazia turnês no exterior. A portas fechadas, Dandridge suportou desgosto, traição e solidão. Os estúdios exibiam sua imagem como uma mãe feliz e casada enquanto ela sofria em silêncio. Após o divórcio em 1951, Dandridge tentou recuperar sua verdade pessoal, mas o dano já estava feito. O casamento falso a roubou de tempo, energia e liberdade emocional que ela nunca poderia recuperar. Anthony Perkins e Barry Berenson. Anthony Perkins será eternamente conhecido como Norman Bates, o homem que trouxe o horror psicológico à vida em Psicose. Mas fora das telas, Perkins levou uma vida cheia de medo, segredo e desilusão. Em uma era que punia a homossexualidade, Perkins teve relacionamentos com homens, incluindo Tab Hunter e o compositor Stephen Sondheim. Amores que ele nunca pôde reconhecer publicamente. No início da década de 1970, com sua carreira em um ponto crítico e a idade avançando, Perkins foi aconselhado a se estabelecer publicamente. Ele conheceu Barry Berenson, uma modelo e aspirante a atriz. Eles se casaram em 1973 em uma cerimônia discreta orquestrada por agentes de Hollywood. Embora compartilhassem afeto, muitos próximos a Perkins acreditavam que a união foi mais planejada para a aparência do que para a intimidade. Perkins permaneceu emocionalmente dividido pelo resto de sua vida. Seus amigos sabiam a verdade. Sua família fingia. Ele vivia com medo de escândalos, mesmo enquanto a sociedade mudava lentamente. Barry o amava profundamente e esteve ao seu lado durante o diagnóstico de AIDS. Perkins morreu em 1992, ainda envolto no segredo que usava como armadura. Barry tragicamente estava a bordo do voo 11 da American Airlines em 11 de setembro e morreu no ataque às Torres Gêmeas. Sua história, cheia de amor, ilusão e tristeza silenciosa, reflete como o sistema de estúdios podia moldar e limitar até as vidas mais icônicas, Tab Hunter e as namoradas arranjadas que nunca existiram. Tab Hunter era o garoto americano por excelência. Cabelo loiro, queixo quadrado, olhos azuis penetrantes, o garoto propaganda da masculinidade dos anos 50. A Warner Bros. O construiu como um galã e o vendeu como um sonho, mas Tab tinha um segredo que o estúdio não podia permitir que viesse à tona. Ele era gay. Os executivos do estúdio temiam que qualquer indício de homossexualidade destruiria sua imagem cuidadosamente polida e afundaria seu valioso investimento. Então criaram uma série de relacionamentos falsos. Tab foi ligado a estrelas como Natalie Wood, Debbie Reynolds e Ashika Tiro. Os colunistas de fofocas recebiam oportunidades de fotos, passeios românticos de barco e noites de encontro. Nada disso era real. O golpe publicitário mais infame envolveu Hunter e Natalie Wood. Eles foram fotografados se beijando, participando de estreias e passando tempo a sós. Na realidade, Wood estava ciente da farsa. Ela também era uma vítima do sistema e participou para proteger sua própria imagem. Nos bastidores, Hunter estava apaixonado pelo patinador artístico Ronnie Robertson e, mais tarde, pelo ator Anthony Perkins. As mentiras pesavam muito. Hunter escreveu em suas memórias, Tab Hunter Confidential, viver esse tipo de vida dupla, sempre olhando por cima do ombro, é exaustivo. Você começa a esquecer quem você realmente é. Ele eventualmente se assumiu décadas depois, mas somente após sua carreira ter esfriado há muito tempo. A Warner Bros. Nunca arranjou um casamento falso, mas seu constante emparelhamento de Tab com co-estrelas femininas era sua forma de controle, transformando cada interação pessoal em uma mentira. Hunter pode não ter usado uma aliança para as câmeras, mas usou uma máscara, tão pesada que levou uma vida inteira para remover. Sal Mineo e o acordo silencioso dos estúdios. A atuação reveladora de Sal Mineo, em Juventude Transviada, fez dele uma das estrelas jovens mais promissoras dos anos 50. Sensível, expressivo e emocionalmente cru, Mineo capturou algo singularmente humano. Mas Hollywood viu um problema. Ele também era visivelmente afeminado e inegavelmente queer em privado. No final dos anos 50, rumores circulavam. Para combatê-los, o publicitário de Mineo fabricou um relacionamento com a atriz Jill Howard. Ela era bonita, britânica e estava sob contrato, perfeita para aparições. Os dois foram vistos em tapetes vermelhos e entrevistados sobre seus supostos planos de casamento. Eles até viveram juntos por um breve período, dando aos repórteres muito sobre o que escrever. Na verdade, Mineo confidenciou a Howard que era gay e precisava de sua ajuda. Ela concordou, mais amiga do que amante.
Eu era a fachada dele, ela disse francamente em entrevistas posteriores. Ele estava apavorado de ser descoberto. Minel queria amor, mas Hollywood só oferecia máscaras. Depois que o falso romance desapareceu, a carreira de Minel sofreu. Ele foi colocado na lista negra de papéis principais. Ele dirigiu e fez trabalhos no teatro, mas nunca recuperou seu antigo status. Ele foi assassinado em 1976 em um assalto que deu errado, sozinho, tendo passado anos escondendo sua verdade. Sua história é menos sobre um casamento de fachada e mais sobre o trágico vazio de oportunidades que forçou estrelas como ele a viverem na vergonha. A ilusão não era apenas sobre quem ele amava, era sobre ter permissão para existir. Ramon Novarro e o silêncio forçado de um protagonista. Muito antes de Clark Gable ou Errol Flynn, Ramon Novarro era o amante latino definitivo de Hollywood. Na era do cinema mudo, ele foi uma sensação, especialmente após seu papel em Ben-Hur. Os estúdios o apresentavam como um galanteador sofisticado com intermináveis envolvimentos românticos. Mas Novarro era gay e nunca quis fingir o contrário. A máquina de publicidade da Metro-Goldwyn-Mayer trabalhou horas extras para suprimir essa verdade. Eles nunca arranjaram um casamento legal, mas criaram uma série interminável de romances fictícios. Comunicados à imprensa exaltavam casos com estrelas como Greta Garbo e Myrna Loy, mulheres que eram ou amigas próximas ou nunca o tinham conhecido. Executivos do estúdio proibiram-no de aparecer em público com seus companheiros masculinos. Em um momento, sugeriram que ele entrasse em um casamento de fachada para consolidar sua imagem. Novarro recusou. Ele viveu de forma privada, mas autêntica, embora o custo fosse alto. À medida que o som tomou conta e sua relutância em colaborar se tornou mais visível, os papéis desapareceram. Ele desapareceu na obscuridade relativa, fazendo aparições ocasionais em filmes menores. Sua vida posterior foi marcada por solidão e dignidade tranquila. Tragicamente, Novarro foi assassinado em 1968 por dois irmãos que acreditavam que ele escondia dinheiro em sua casa, um crime motivado pela ganância e alimentado pelo isolamento que a fama deixou para trás. Ele disse uma vez: "Eles me amaram por uma fantasia, mas nunca souberam quem eu era." Sua vida não foi apenas ofuscada pelos papéis que interpretou, mas pelo que nunca lhe foi permitido viver abertamente. Clifton Webb. E o papel de solteirão eterno. Clifton Webb interpretou alguns dos cavalheiros mais icônicos da alta sociedade de Hollywood. Engraçado, elegante e mordaz, ele foi rotulado como o solteirão da elite em filmes como Laura e O Fio da Navalha. Mas Webb não estava apenas interpretando um papel na tela, ele foi forçado a vivê-lo fora da tela também. Solteirão por toda a vida, Webb era conhecido por ser gay entre os insiders de Hollywood. Ele nunca entrou em um casamento real ou falso, mas isso não impediu os estúdios de tecerem histórias sobre seus interesses românticos. Em entrevistas, ele mencionava casualmente amigas e possíveis noivados, todas distrações criadas pelos estúdios. Os publicitários o emparelhavam com mulheres da sociedade e com estrelas para aparições no tapete vermelho. O subtexto era claro: mantenha o mistério vivo, mas nunca confirme a verdade. A relação próxima de Webb com sua mãe, com quem viveu a maior parte de sua vida, era frequentemente alvo de zombarias, mas também o ajudava a se proteger de perguntas mais invasivas. Ele jogava o jogo, não tinha escolha. O sistema de estúdio não teria permitido que ele tivesse sucesso de outra forma. Ele uma vez brincou: "Não sou casado, não porque não encontrei a mulher certa. É porque o estúdio ainda não escreveu a parte dela." Webb nunca se assumiu publicamente e morreu em 1966 cercado por amigos, mas nunca totalmente visto. Sua imagem cuidadosamente preservada de elegância e contenção era uma invenção de Hollywood, criada para proteger uma verdade que a América ainda não estava pronta para aceitar. Richard Chamberlain e suas décadas de disfarce. Richard Chamberlain alcançou a fama como Dr. Kildare, o médico bonito e nobre que conquistou corações por toda a América. Seu charme juvenil e papéis românticos o solidificaram como o homem ideal, mas tudo era uma atuação. Chamberlain era gay e por décadas ninguém podia saber. Nas décadas de 1960 e 70, seu estrelato cresceu com papéis em The Thornbirds e Shogun, mas com essa fama veio a pressão dos estúdios e publicitários. Um protagonista romântico heterossexual não podia ser gay, não no livro de regras de Hollywood. Então, inventaram um histórico romântico para ele. Ele foi ligado a várias mulheres, sempre descrito como extremamente reservado e sempre recém-saído de um relacionamento com uma bela estrela. Embora nunca tenha sido pressionado a um casamento legal, Chamberlain foi instruído a esconder seu verdadeiro parceiro, Martin Rabbit, do público. Rabbit, um escritor e produtor, foi seu amor na vida real por mais de 3 décadas. No entanto, sua parceria teve que ser apagada.
Os responsáveis do estúdio sugeriram que Chamberlain mantivesse uma acompanhante feminina à disposição durante os eventos, caso os fotógrafos fizessem perguntas. Durante anos, Chamberlain viveu essa vida dupla. Ele evitava entrevistas, recusava-se a discutir sua vida pessoal e mantinha a ilusão para proteger sua carreira. Quando ele finalmente se assumiu publicamente em 2003, ele estava na casa dos 70 anos. O alívio foi agridoce. Tive que me esconder, fingir, negar por tanto tempo, ele disse. Foi exaustivo e desnecessário. Sua história é menos sobre um casamento falso e mais sobre um sistema que exigia a anulação emocional para manter uma mentira. Hollywood não apenas lhe negou o amor, negou-lhe o direito de existir plenamente. Greta Garbo e o noivado que nunca existiu. Greta Garbo era a rainha do mistério. Com seus olhos hipnotizantes e elegância silenciosa, ela cativava o público e se recusava a seguir as regras de qualquer um. Mas mesmo Garbo, por mais evasiva que fosse, não conseguiu escapar das tentativas de Hollywood de construir uma narrativa romântica ao seu redor. A maior invenção do estúdio foi seu suposto noivado com o ator John Gilbert. Nos anos 1920, a MGM promoveu intensamente o romance. O casal tinha uma química inegável na tela, e Louis B. Mayer via cifrões em um casamento. Garbo estava hesitante. Mayer ficou impaciente. Finalmente, uma data de casamento foi anunciada, mas Garbo nunca apareceu. Ela deixou Gilbert no altar, literalmente. A imprensa culpou seu recluso comportamento. A verdade era mais complexa. Os relacionamentos mais próximos de Garbo foram com mulheres, incluindo a atriz Mimi Pollock e a escritora Mercedes de Acosta, mas nenhuma dessas histórias chegou às revistas de fãs. Em vez disso, a MGM continuou a espalhar histórias de namorados misteriosos e noivados perdidos. Garbo colaborou apenas o suficiente para manter os lobos afastados. "Eu quero ficar sozinha", disse ela famosamente, mas o que ela queria dizer era, "Eu quero ser livre". Garbo nunca se casou. Ela morreu em 1990, seu legado intacto, mas sua verdade conhecida por poucos. Seu noivado com Gilbert continua sendo um dos primeiros e mais duradouros exemplos de um romance falso, criado para a imprensa e usado como arma para mascarar a independência desafiadora de uma mulher. Montgomery Clift e o amante apagado pela história. Montgomery Clift tinha tudo: talento, sensibilidade e uma beleza de partir o coração. Ele era o anti-Brando, vulnerável, dolorido e real. Mas o que os fãs não sabiam era que ele também era um homem apaixonado por outros homens, e Hollywood nunca iria deixar essa verdade vir à tona. Nas décadas de 1940 e 50, Clift estava sob constante vigilância. Os executivos da Paramount exigiam que ele limpasse sua imagem. Rumores de relacionamentos com atores como Jack Larson e o coreógrafo Jeremy Robbins eram perigosos demais. A solução? Um noivado falso com a atriz Libby Holman, décadas mais velha e conhecida por seu próprio passado controverso. A união não fazia sentido, mas isso não importava. Os publicitários promoveram a história intensamente. Paparazzi tiraram fotos. Tabloides especulavam sobre datas de casamento. Enquanto isso, Clift continuava vivendo com medo, seus verdadeiros relacionamentos escondidos atrás de seguranças e nomes em código. Após um terrível acidente de carro, em 1956, a dor de Clift intensificou-se, não apenas física, mas emocional. Ele mergulhou em vícios, auto-ódio e isolamento. Recusou-se a negar sua verdade em privado, mas publicamente não disse nada. Morreu aos 45 anos, nunca se casou, com o coração pesado de segredos. O falso noivado com Holman tornou-se a maneira de Hollywood de manter a mentira viva enquanto sufocava o homem por trás dela. Um homem que poderia ter redefinido a masculinidade se apenas tivesse sido permitido viver abertamente. George Nader e o casamento de fachada que nunca aconteceu. George Nader estava prestes a se tornar a próxima grande estrela em Hollywood nos anos 1950. Bonito, atlético e carismático, ele estrelou filmes como Robot Monster e The Female Animal. Nos bastidores, no entanto, sua sexualidade era um segredo aberto nos círculos dos estúdios. Ele estava em um relacionamento sério com Mark Miller, um escritor e parceiro de vida, mas a Universal Studios via um problema. O estúdio temia que qualquer exposição da vida privada de Nader não apenas afundaria sua carreira em ascensão, mas potencialmente colocaria em risco a de seu amigo próximo, Rock Hudson, que compartilhava riscos semelhantes. Então, quando começaram a surgir rumores, os publicitários elaboraram planos para um romance encenado, um noivado orquestrado entre Nader e uma jovem estrela contratada pela Universal. Embora o casamento nunca tenha se concretizado legalmente, os tabloides publicaram rumores como se fossem fatos. Sessões de fotos foram organizadas para mostrar Nader e sua suposta noiva em encontros, participando de galas em Hollywood, até procurando casas. A atriz, cujo nome nunca foi publicamente confirmado, teria concordado com a farsa para ganhar visibilidade na carreira.
Enquanto isso, Nader continuou a viver discretamente com Miller. O estúdio reforçou a ilusão. É apenas uma questão de tempo até que George se estabeleça, afirmava um comunicado de imprensa. Mas as pressões aumentaram. Eventualmente, em vez de continuar a cumprir, Nader afastou-se dos holofotes. Holofote. Ele se mudou para a Europa e se concentrou em escrever ficção, ironicamente. Muitas vezes com personagens abertamente gays. Ele e Mark Miller permaneceram juntos por mais de 55 anos, uma resistência silenciosa às cruéis restrições de Hollywood. A recusa de Nader em seguir com um casamento de fachada pode ter lhe custado a fama, mas lhe rendeu uma vida inteira de amor autêntico. Uma rara vitória em uma cidade construída sobre ilusões. Marlene Dietrich e sua vida amorosa inventada pelo marido de relações públicas. Marlene Dietrich era uma contradição ambulante. Glamorosa, mas andrógina, sensual, mas fria, adorada, mas temida. Seu encanto não era apenas cinematográfico, era magnético, mas vinha com complicações. Abertamente bissexual, entre seu círculo íntimo, Dietrich manteve inúmeros relacionamentos com mulheres, incluindo Edith Piaf e Mercedes de Acosta. Hollywood, no entanto, precisava de uma imagem mais palatável para o público americano. Então, os estúdios começaram a trabalhar para criar sua credibilidade heterossexual. Embora ela tenha tido um casamento real no início, com Rudolph Sieber, rapidamente se tornou mais um arranjo conveniente do que um vínculo romântico. Sieber permaneceu na Europa enquanto a carreira de Dietrich florescia em Hollywood. Apesar de ser legalmente casada, Dietrich foi vendida à imprensa como uma sedutora solteira e heterossexual, envolvida em casos quentes com seus protagonistas. Em diferentes momentos de sua carreira, ela foi romanticamente ligada a Gary Cooper, John Gilbert, Douglas Fairbanks Jr. e até JFK. Alguns eram baseados em encontros passageiros ou em completas fabricações por publicitários. Dietrich colaborava quando necessário. Ela dava apenas o suficiente de uma citação para deixar a fantasia viver, mas nunca o suficiente para confirmar algo. Sua filha, Maria Riva, revelou mais tarde que muitos desses chamados casos eram totalmente inventados. Os homens eram reais, os relacionamentos não eram, ela escreveu. Dietrich viveu sua vida privada com coragem, mas navegou cuidadosamente pela mentira pública. Ela disse famosamente: "Eu não me arrependo de nada." No entanto, seu misticismo cuidadosamente mantido também era um mecanismo de defesa, protegendo sua identidade em uma era que exigia conformidade ou exílio. Seu único casamento verdadeiro permaneceu intacto no papel por décadas. Mas de todas as formas significativas, Marlene Dietrich estava sozinha. Casada com uma imagem, fiel apenas ao seu ofício, e silenciada no amor pela máquina que a tornou uma lenda. Anna May Wong e o estúdio bloquearam casamentos. Anna May Wong, a primeira estrela de cinema sino-americana, quebrou barreiras com seu talento, beleza e elegância. Mas ela também carregou o fardo de ser constantemente exotizada e censurada, tanto na tela quanto fora dela. Quando tentou se casar com um homem branco na década de 1930, os executivos do estúdio intervieram e bloquearam a união completamente. O casamento interracial era ilegal em muitos estados dos Estados Unidos. Estados na época. E Hollywood não tinha interesse em desafiar as normas sociais. Em vez disso, fabricaram ligações românticas entre Wong e vários coestrelas asiáticos, sugerindo combinações culturalmente apropriadas que reforçavam estereótipos e protegiam seus investimentos. Wong ficou silenciosamente devastada. Sua vida pessoal foi deixada em ruínas, sua liberdade de amar completamente negada. Ela eventualmente abandonou a ideia de casamento por completo, dedicando-se ao seu trabalho e, mais tarde, ao ativismo. Mas até mesmo seu caminho profissional foi sabotado. Ela foi preterida em papéis principais que foram dados a atrizes brancas em Yellow Face. Wong uma vez disse: "Não posso casar, não posso amar. Eu só posso atuar em ambos." Seu legado não é apenas como uma atriz pioneira, mas como uma mulher cujos sonhos mais íntimos foram sacrificados no altar da respeitabilidade de Hollywood. Por trás de cada sorriso deslumbrante e beijo perfeito da era de ouro de Hollywood, havia um roteiro escrito por medo, controle e lucro. Essas 22 estrelas não eram apenas atores. Eles eram prisioneiros da percepção, forçados a interpretar histórias de amor que nunca existiram. Sua verdade não era bem-vinda, mas agora, finalmente, está sendo ouvida.